Não se trata de manobras de catacumbas, nem ilegais. São conhecidos os nomes dos protagonistas, as designações das organizações, e é reconhecida a legitimidade para defenderem os seus interesses, que são, sublinho, particulares. Cabe-nos a nós, aos que pensam como eu, defender os nossos, que são públicos. Nas circunstâncias atuais, só um cidadão ensandecido acreditará que cresça a despesa consignada à educação. O financiamento em regime experimental do cheque-ensino, com 19,4 milhões de euros consignados em orçamento para 2014, significa mais desinvestimento no ensino público. A decantada escolha não deixa escolha à alternativa. Não é público mais privado. É privado contra o público. A liberdade de escolha que o cheque-ensino proporcionaria não pode ser dissociada de variáveis que ultrapassam a questão ideológica e perverteriam de imediato o seu fundamento. Com efeito, 80% dos estabelecimentos de ensino privado situam-se nas grandes cidades e no litoral, nos concelhos com os maiores índices de desenvolvimento. Onde ficaria a liberdade de escolha para as famílias de Alijó, de Pinhel ou de Mourão? E mesmo nos grandes centros, o que aconteceria se todos os alunos de cheque-ensino na mão demandassem o melhor colégio do seu bairro? Aconteceria aquilo que a lei da oferta e da procura determina. Esse colégio poria em prática um mecanismo de seleção dos candidatos, entrando os melhores e ficando à porta os piores. Caberá ao Estado fomentar e pagar esta liberdade de escolha, marcada à partida pela certeza da não entrada para a maioria? O direito à educação, que o Estado deve proteger, e o dever de cumprir o ensino obrigatório, que o cidadão deve cumprir, não cabem, em minha opinião, na lógica económica da simples prestação de serviços. Reclamo para o Estado um papel social e de soberania que o obriga a cooperar com cada estabelecimento de ensino, por mais recôndita que seja a sua localização, na missão constitucional de responder às necessidades de desenvolvimento das pessoas e das regiões em que vivem. A liberdade de escolha tem, constitucionalmente, que ser precedida pela garantia da igualdade de oportunidades. Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, os cortes em cascata e a exclusão continuada passaram ultimamente a ser justificados com a diminuição da natalidade. Ainda hoje aqui ouvimos a invocação desta circunstância. Importa então olhar para os números sem os martelar. As estatísticas disponíveis permitem concluir que tínhamos no sistema público de ensino não superior, em 2000, 1.588.177 alunos para 146.040 professores. Em 2011, passámos a ter 1.528.197 alunos para 140.684 professores. Ou seja, o sistema perdeu, de 2000 a 2011, 59.980 alunos e 5.356 professores. Sendo certo que a invocada diminuição da natalidade não é expressiva entre 2011 e 2013, como também aqui já foi referido hoje, felizmente, que aconteceu então ao número de professores? Tínhamos em 2013 111.600 no início de 2013. Em 2 anos
apesar do aumento da duração da escolaridade obrigatória, de 9 para 12 anos, perdemos 29.084 professores. Diminuição da natalidade, senhora deputada ausente. Sejamos honestos. Exclusiva preocupação com a redução de custos, sem nenhuma sensibilidade para o futuro. Porque temos 3.500.000 portugueses com mais de 15 anos que não têm qualquer diploma ou apenas concluíram o ensino básico. Porque temos 1.500.000 portugueses entre os 25 e os 44 anos que não concluíram o ensino secundário. Porque, apesar dos progressos, persiste uma taxa de abandono precoce de 27,1% e uma taxa de abandono escolar de 1,7%. Estes dois indicadores, expressos em números absolutos, significam respectivamente 220.472 e 11.417 indivíduos excluídos do sistema de ensino. Recordo que em março de 2010, sob a epígrafe Europa 2020, Estratégia para um Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo, a Comissão Europeia desenhou um plano de revitalização da sua economia, a que Portugal se comprometeu, plano esse que considerava indispensável diminuir a taxa de abandono escolar precoce para 10% e elevar para 40% a dos diplomados com o ensino superior na faixa etária dos 30 aos 34 anos. Procurarei ser breve. Seja generoso, vindo de Lisboa com 4 horas, com a condição de me deixarem expor uma ideia consistentemente. Eu vou já acabar. Felizmente, foi aqui reposta alguma verdade sobre esta tentativa de dizer que o país tem gente a mais. Ainda há pouco tempo ouvi no programa Olhos nos Olhos, no último programa sobre educação, com a participação de um professor que muito prezo e que tem responsabilidades particulares, ser dita uma autêntica barbaridade. Portugal era o país que mais doutorados tinha. A própria moderadora espantou-se. O nosso doutor Medina Carreira bramiu os papéis e citou, está ali, é a estatística, de uma forma trapalhona que não se percebeu bem, porque ele disse, nós temos 1%, eu visionei, ouvi várias vezes o programa, interpreto que ele queria dizer, nós, a Europa, tem 1% e Portugal tem 2,7%. Disparate total. As estatísticas exprimem, normalmente, o número de doutores, não por 100 habitantes, mas por 100.000 habitantes. E se compulsarmos as estatísticas, aquilo que vemos é que Portugal é dos países da OCDE e da União Europeia, por exemplo, a média da União Europeia é só dupla. Nós temos 15,2 doutores por 100.000 habitantes. A média europeia é o dobro. Por exemplo, os Estados Unidos têm 44, a Suécia 42. Bom, não sei os números de cor, mas de facto Portugal está claramente na cauda, como todos nós sabemos. Esta evidência de números, este martelar de números, que tem a repercussão de programas e de jornais que de facto os propalam à opinião pública, é assassina para a ideia que se vai fomentando no cidadão português. Pergunto-me se é lançando na selva do mercado de trabalho,
jovens sem as qualificações básicas exigidas pela Europa, que combatemos a taxa de desemprego que já ronda aos 50%. Estou-me a referir aos jovens. É cruzando os braços ante mais de 2 milhões de ativos que não concluíram o ensino secundário que melhoraremos a competitividade da nossa economia. Resolveremos o déficit e a dívida cortando sem critério nem visão, no essencial, a educação e a formação de um povo. Obliterados pela pressão do urgente, continuaremos a regredir naquilo que é importante. Num estudo recente promovido pela Comissão Europeia, Portugal e Roménia são os únicos Estados que reduziram as despesas públicas com a educação em porcentagem do PIB, consignando-lhe 3,5% de um PIB que caiu para valores próximos de 152.156 milhões, quando em 2010 gastávamos 5% de um PIB que se cifrava em 167.500 milhões. Portugal reduziu, neste curtíssimo período, 2.594 milhões de euros com a educação. No memorando assinado com a Troika, em maio de 2011, fixavam-se os cortes em 195 milhões em 2012 e 175 milhões em 2013. A resposta às perguntas que formulei acima foi dada pela Comissária Europeia para a Educação quando apresentou o estudo que citei. Disse ela: se os Estados-membros não investirem suficientemente na modernização da educação e das competências, ficaremos aquém dos nossos concorrentes mundiais e será mais difícil combater o desemprego juvenil. Sempre que ouço falar de educação, fica-me a convicção que da consciência do Ministro Nuno Crato foram varridos os factos que aqui descrevi e que atormentam a consciência daqueles que sofrem com a inconsciência dele. A ação política de Nuno Crato é uma sucessão de incumprimentos, hoje, daquilo que defendeu ontem. Quem revisita o seu anterior discurso acreditaria, uma vez no posto, que dele só se poderiam esperar políticas que conduzissem ao interesse crescente dos professores pelo ensino. Mas o engano foi colossal. Então só seguiu e ampliou à dimensão do desumano a estratégia de proletarização dos docentes. Desinvestiu na sua formação, reduziu-lhes os salários e aumentou-lhes os horários de trabalho, manteve exigências burocráticas que roçam o sadismo, fixou-lhe vários locais de trabalho, obrigando-os a deslocarem-se de uns para os outros em períodos não remunerados e a expensas próprias. Desafiou os tribunais não cumprindo as sentenças favoráveis aos despedidos. Criou um exército de mão de obra barata, na reserva, miserável, chantageado e sem horizontes de futuro. Poderá o país aceitar este desperdício de gente formada à custa de muitos milhões? Tivera Nuno Crato consciência social e saberia que as despesas que os contribuintes querem reduzir são aquelas que lhe permitiram, em 2013, ano da fome, do desemprego e da expoliação abjeta dos que trabalham, gastar por mês, repito, ele, Nuno Crato, em estudos e pareceres para implodir a escola pública, 1.071.995,42 €. Tivera Nuno Crato consciência social e não julgaria com as palavras, dizendo que não despediu professores, quando os números oficiais mostram que o desemprego da classe quadriplicou nos últimos anos. A internet, as redes sociais e toda a tecnologia que as permitem tornam muito mais escrutináveis os comportamentos dos que ocupam cargos públicos e muito menos suportável todo o tipo de tráfico de favores e de jogos de palavras. Mas a esse salutar incremento de escrutínio não correspondeu um desenvolvimento da consciência social daqueles que a ele estão sujeitos. Temos assim consciências que não se perturbam com o atropelo de regras e valores comuns, que permanecem serenas depois de desonradas pelo incumprimento das promessas que fizeram à sociedade.
que protagonizam lances que insultam o entendimento geral sobre o que é o bem e sobre o que é o mal. Consciências que se apaziguam com o simples conforto de leis vis que elas próprias produzem. A crise, antes de ser financeira, é económica. Mas a crise, antes de ser económica, é política. E a natureza da crise política é moral. Porque é a moral que molda a consciência dos comandos. Um sociopata tem uma personalidade patológica a que falta sentido de responsabilidade moral. Isto é, consciência. A consciência, resultado de valores morais interiorizados ao longo de um processo educacional, opera em relação ao passado e em relação ao futuro. Quanto ao passado, provoca no ser humano sentimentos de alegria ou de culpa arrastada, a que chamamos remorso. Relativamente ao futuro, atua como regulador de comportamentos e como juiz de atuações. É aterrador sabê-lo quando alguns governantes se revelam sociopatas e se dizem sempre de bem com a sua consciência. Os professores têm, como nunca, a dignidade profissional e a independência intelectual calcadas por políticas de terror social a que se prestou um ministro que os traiu. Mas os professores sabem, e cito-me, desculpa, têm a obrigação de saber que todo o poder só se constrói sobre o consentimento daqueles que opõem. Sei como é difícil combater o desânimo quando as necessidades básicas são a preocupação diária. Sei da probabilidade de alguns dos presentes estarem no desemprego, nunca terem tido vida estável e não saberem atualmente como dar de comer aos filhos. Mas é para parar tudo isso que urge fazer diferente. Reagir. Dizer não. Dizer basta. Dizer não à inversão do sucesso da escola pública inclusiva, reconhecida em estudos internacionais credíveis. Sustentar e defender que não temos professores a mais, que continuamos com licenciados a menos, que todos não somos demais para construir uma economia que pague o Estado social que querem destruir. Foi com investimento na educação que os suíços, os dinamarqueses, os suecos, os noruegueses ou os finlandeses têm hoje o que alguns dizem que nunca poderemos ter. E importa ter bem presente que as nossas despesas sociais pesam 19% do PIB português, enquanto a média na zona europeia se cifra nos 21%. Em livro que escrevi em 99, em plena euforia dos milhões diários que nos entravam porta dentro, afirmei ser pouco sério confundir essas imediatas vantagens financeiras com vantagens económicas no futuro. Admiti então, qual velho estilo, subjacente a tanta prata fácil, que estava uma bem escondida estratégia hegemónica. E adiantei contra a corrente que, se víssemos as coisas por esse ângulo, não cairíamos na esparrela que se desenhava. Ao longo dos anos, fomos financiados para deixar de produzir e destruir a agricultura e a indústria. Ora, se somos responsáveis pelo caminho que aceitamos, também a União Europeia o é por nos ter induzido a trilhá-lo. O ano de 2013 foi apontado como o ano de viragem. Nada virou e tudo piorou. Aumentou o desemprego, cresceu a dívida mais 25 mil milhões de euros. Galoparam a recessão e o sofrimento dos portugueses. Este ano está a ser de continuidade. Mais desemprego, mais falências, tribunais entupidos com cobranças fiscais coercivas, mais economia paralela, menos direitos, menos democracia e mais pobreza. E enquanto a realidade evidencia que nenhum problema foi resolvido e todos se agravaram, há quem diga, de cara dura,
que é uma questão de tempo, que sim, que os porcos voarão. Que esperar de 2014, agora que a coordenação económica pertence a Portas, que não há muito subscreveu esta frase assassina que vos recordo. E cito: temos de saber e entender que se o problema de Portugal é déficit do Estado, não é justo pretender que o setor privado tenha a mesma responsabilidade de ajudar. Professores e demais funcionários devem reagir à hipocrisia deste argumento. Porque o que se gasta com hospitais, com escolas, com tribunais e com tudo aquilo que é público serve a todos, independentemente do setor em que trabalham. Porque os 8 mil milhões que se sumiram sem rastro na canalhice do BPN foram pagos por todos, públicos e privados. Embora esses sim só dissessem respeito a privados, pouquíssimos privados, conhecidos privados. Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, vai longo o abuso da vossa generosidade, o próprio moderador não aguentou. Vai longo o abuso da vossa generosidade para me escutarem. Mas gostaria ainda de vos lembrar, e lembrar particularmente ao colega que hoje de manhã confessou votar sempre da mesma maneira, se é que ele ainda está na sala. Lembrar-vos, dizia eu, coisa que tantos tão pouco presente têm, que a alternância de primeiros ministros em 40 anos de democracia resultou do querer de escassos 83 mil militantes do PS, 113 mil militantes do PSD e 30 mil militantes do CDS num país com 9 milhões e meio de eleitores. E termino mesmo remexendo na memória incómoda e invocando o programa do atual Governo Constitucional. Sob a epígrafe confiança, responsabilidade e abertura, garantia o programa, e cito, que nada se fará sem que se firme um pacto de confiança entre o Governo e os portugueses. E asseverava logo de seguida que desenvolveria conosco, e volto a citar, uma relação adulta. Eu acho que a desenvolveram de forma adulta. Uma relação adulta. E que outra relação, se não adulta, seria admissível? Mas o que seguiu foi violento e esclarecedor. O homem que havia interrogado o país sobre a continuidade de um primeiro-ministro que mentia, referindo-se a Sócrates, rápido se revelou mais mentiroso que o antecessor. E Nuno Crato foi igualmente célebre em esquecer tudo o que tinha afirmado enquanto crítico do sistema. Não me refiro ao que escreveu e disse quando era membro da Comissão Permanente do Conselho Nacional da UDP. Falo daquilo que defendia no plano inclinado pouco antes de ser ministro. Ambos, Passos Coelho e Nuno Crato, rapidamente me reconduziram a torga que parafraseio. Não há entendimento possível entre nós. Separa-nos um fosso da largura da verdade. Ouvi-los é ouvir papagaios insinceros. Obrigado.